outro feitiço de livro. É persecução. Eu tiro aqui. Paga pra mim, Yara? Uhum. Bom, gente, bom dia. Não sei nem se está funcionando. Se Baixa essa. Estava ligado. Bom, então o Eduardo mexeu. Eu desliguei em cima. Ah, você pensou que fosse a música? É. Não, a música é o Pois rádio. é o rádio. Bom, então, minha gente, bom dia. Então, nós vamos trazer aqui um momento de gratidão, tá? Porque nós estamos adentrando, assim, o mês de dezembro, que é quando a gente dedica ao Natal, né? Então, eu trouxe aqui uma reflexão acerca de uma personagem que não costuma fazer parte do Natal, assim, consciente, como deveria fazer, né? Então, eu trouxe aqui esse campo de lírios, porque a nossa personagem ela é mostrada sempre com esse tipo de lírio aí. E assim, eu estava lendo uma página até católica. Eu lembro de você quando me caiu essas páginas católicas. E aí eu achei tão bonito a devoção que eles estavam ofertando a essa pessoa, né? A essa personalidade do Evangelho, que eu resolvi buscar na nossa doutrina também algo a respeito desta criatura aqui, que é o nosso José da Galileia, o pai de Jesus, né? E aí eu não preciso dizer da dificuldade de encontrar, assim, alguma coisa no Novo Testamento, nos Evangelhos, porque ele é pouquíssimo citado. E ele é citado de maneira até secundária, né? E então, eu fiz um apanhadozinho do que eu consegui, então a gente vai levar assim uma conversa livre, leve, solta, que eu espero que desperte em cada um de nós a gratidão por esta personalidade das nossas vidas, né? Porque esse livro, Levantar e Seguir, evidentemente, deixa eu falar logo, eu buscando na doutrina, eu achei várias palestras a respeito do personagem José da Galileia, e todos têm essa página de Emmanuel, desse livro Levantar e Seguir, do capítulo 9, que se intitula José da Galileia, que a gente vai até ler no final, que é um espetáculo de página, porque pouquíssima coisa tem a respeito dele, e nós vamos saber o porquê disso, né? E lá no livro Maria de Nazaré, né? Aliás, Emmanuel, nessa página, ele nos diz: José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Então, Emmanuel quer nos dizer, me disse, que eu não tenho condição de abarcar toda a sublimidade desse espírito José da Galileia, porque eu ainda sou muito materializada, né? E ele faz essa seguinte pergunta: já pensaste no cristianismo sem ele? Né? A gente fala muito no cristianismo sem Paulo, sem Pedro, mas o início está aqui. Já pensaste no cristianismo sem José? Por quê? Mas Jesus é filho de Deus, né? Ao que consta nos evangelhos, José não tomou parte, né, dessa paternidade. Então, nós vamos seguindo adiante. Aí, de acordo com o que eu fui captando, a gente vai conversando a respeito, né? E
homem justo, é uma informação que a gente tem, é daquele homem que está em paz com Deus, que pratica a justiça nas relações humanas. É um puro diante de Deus. E o nosso Miramês, aqui no livro Maria de Nazaré, que a gente já estudou aqui, né? Imperdível esse livro, tá, minha gente? Ele fala assim: José ben Jacó já conquistara muitos valores em épocas remotas, nos processos comuns das vidas sucessivas. Então, ele já vinha evoluindo, né, há bastante tempo. Era um varão que trazia no coração a bondade, a justiça e nos seus atos de viver a obediência às leis do Senhor. Tinha a simplicidade como norma de vida e profissionalmente dedicava-se à carpintaria. Aqui está o livro, Maria de Nazaré, e ele fala ainda sobre José. Quanto às plantas, dedicava-se com amor. Era grande conhecedor de ervas curativas desde menino. Por quê? A mãe dele cultivava ervas e, segundo consta, ela tinha o dom de curar através das ervas. E ele aprendeu com ela esse ofício. Tanto é que quando mais tarde ele foi se colocar entre os essênios, né, ele era o que levava as curas físicas através das ervas também. E, por isso, José teve facilidade para aprender a trabalhar com os essênios na cura dos enfermos. Era o que ele fazia no meio dessa comunidade essênia, que deu o suporte para Jesus crescer sem o assédio do público, né? José era reconhecido pelos sacerdotes do templo, não era só pelos judeus que viviam com ele, do povo, mas entre os sacerdotes do templo em Jerusalém, ele era reconhecido como um homem bom, cumpridor de seus deveres espirituais. Todos gostavam daquele homem, mais uma vez, justo, simples e trabalhador, né? É um outro trecho desse mesmo livro. Então, a apresentação de José. E por que José era conhecido dos sacerdotes do templo em Jerusalém? Porque ele, além de ir ao templo cumprir suas obrigações com a lei, né, do judaísmo, ele era um exímio profissional na área dele. Então, ele, quando tinha qualquer concerto para fazer lá no templo, era José que fazia. E o trabalho dele era esmerado. Ele buscava a máxima perfeição em tudo aquilo que ele fazia. E então, ele era conhecido pelos sacerdotes do templo. E sempre com os seus dotes espirituais também. Bom, vamos ver o que temos mais. Então, todo mundo sabe da história de apresentar José para casar com Maria, não é verdade? E até, assim, mesmo no meio católico, eles tiram essa imagem de José ser um homem de 90, 80 anos, porque, inclusive, na lei judaica, né, tem lá uma cláusula que diz que uma virgem não deve se unir a um homem idoso. Por quê? Porque ela provavelmente vai ficar viúva ou provavelmente as tentações do mundo podem levá-la à desgraça, né? Que a gente sabe que é o adultério, né? E então, eles acham, os católicos acham que José, ele devia ter no máximo 30 anos. No máximo. Mesmo porque
ele tinha o vigor do trabalho ainda, e a gente sabe que um homem de 90 anos não poderia fazer todo aquele percurso e vai para cá e vai para lá, porque não é como na época de hoje, não é verdade? Então vamos seguir aqui. Então, o que acontecia? Nesse livro, Maria de Nazaré, a gente aprende que quando Maria foi para o templo, ser uma das virgens do templo, ela falava, os anjos falavam pela boca de Maria, e ela mostrava aos sacerdotes, aos fariseus, todos os erros que eles cometiam lá dentro, né? Do culto exterior, mas eles mesmos não seguiam nada. E ela falava, os senhores são sustentados pela miséria do povo. E Deus está vendo isso. Então, eles tinham levado Maria, porque um dos sacerdotes do templo, ele sonhou, o Azedan Moá, né? Ele sonhou com a Maria, com a anunciação, sonhou com tudo que iria acontecer e foi em busca do lar lá em Nazaré, de Maria, encontrou, e quem quiser vai ver no livro. Mas aí ele, comentando isso dentro do Sinédrio, eles captaram Maria, levaram para ser uma das virgens do Sinédrio e ficar de olho nela. E eles diziam assim, se ela, que vai ser a mãe, fala assim, imagina se o Messias realmente vier por ela. Ele vai acabar com a nossa política, não é verdade? E então eles fizeram um ardil lá dentro. Eles acharam, isso aqui é deles mesmos falando, Maria deverá casar-se, porque aí, como de uma mulher casada, nascerá o Messias que haverá de vir ao mundo por uma virgem, segundo a profecia. Não é verdade? E então eles fizeram esse ardil, e aí... Já estava programado. Exatamente. E aí eles vão e dizem, o homem que escolhemos para ela é dotado de todas as qualidades, sendo a maior a obediência às leis do nosso tempo. Então era conveniente para eles escolherem José, porque José era submisso a eles, né? Os dois ficaram premiados e nós livres de um problema terrível atravessado em nossas gargantas. É o único meio de nos livrarmos dessa candidata à mãe do Messias. E assim eles fizeram, foram à casa de Maria e disseram que eles tinham escolhido José e que Maria deveria casar-se. Então vamos adiante. E a gente conhecendo essa história, eu acho bem interessante, né? Aí vamos para as leis judaicas. O compromisso do casamento à época de Jesus. A idade mínima, as moças deviam ter entre 12 a 15 anos. 12 por causa da menarca, a primeira menstruação. 15 anos estava pronta para casar. Isso está lá no Mishnah, é um livro de tradições orais, tá? Essa idade aqui. E rapazes de 15 a 18 anos, né? A decisão era dos pais ou dos rabinos. Por isso que os rabinos foram à casa dela, decidiram, Maria vai casar com José, porque nós decidimos que assim fosse. O compromisso era firmado com um período de 1 ano de noivado antes do casamento. E esse compromisso, esse período de noivado, para ele ser desfeito, uma vez que ele fosse feito, precisava de uma ação judicial para ser rompido. E a causa mais grave de rompimento era o adultério, desde a época do noivado. Tanto é que já se falava esposo e esposa, né? Esse adultério era sempre só da mulher, não era do homem. Né? Não. Aí que você se engana. Vamos à frente que você vai ver. Estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se
ter concebido do Espírito Santo. Então está aqui a anunciação, né? Então José, isso aqui é o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Isso aqui, aí está aqui Maria dizendo a ele, José, o anjo, né? Porque aí ela foi visitar a Isabel, que o anjo, quem quiser vá ao Novo Testamento, está tudo isso dito lá. Vai, Isabel concebeu, aí o anjo conta aquela história toda, ela vai, Isabel estava nos 3 últimos dias da sua gravidez, meses de gravidez de João Batista, e ela ficou lá até que João nascesse. Quando ela volta, ela já volta grávida no final do seu primeiro trimestre, entendeu? E aí José secretamente intentou deixá-la. Por quais motivos? Para que ela não fosse tida como uma adúltera, correto? E então, e aí tudo iria cair nas costas dele, de José. Engravidei Maria e estou caindo fora. Ele pagaria por isso, não ela. Olha a nobreza, por isso que diz, sendo José justo, entendeu? E aí, o que acontece? Todo mundo sabe a continuação. Como era feito o julgamento nesses casos? O julgamento era feito na sinagoga, ou com flagrante delito, como acontece lá na passagem da mulher adulta. Essa mulher foi apanhada em adultério, não sei o quê. Aí já sai todo mundo para lapidar, né? Ou por um ordalho. O que é um ordalho? Ordalho é uma peça jurídica que você tem que comprovar aquele ato delituoso, tá? E o ordalho era o seguinte, era o ritual do ciúme, tá? Isso a gente encontra, minha gente, quem gosta de ler o Antigo Testamento, no livro Levíticos, no livro de Números, no Deuteronômio, então tá tudo lá para quem quiser ler. O que acontecia? O julgamento era o ritual do ciúme. O marido que se achava enciumado da mulher, ou seja, achava que ela o estava traindo, ele ia ao templo, fazia a queixa e era julgado esse caso. Então, o que acontecia? Essa água amarga era um ritual que o chefe da sinagoga fazia, que pegava uma água sagrada, pegava o pó que cobria aonde todo mundo entrava, o chão do templo, misturava nessa água sagrada ali e essa água chamava-se água amarga e amaldiçoava aquela água, e a mulher que bebesse, ele dizia a ela, você cometeu adultério? Se ela dissesse cometi, aí partia para a pena capital. Se ela dissesse não, ela era obrigada a tomar aquela água. E aquela água, segundo eles, iria fazer com que a mulher perdesse a sua fertilidade e seus genitais internos se inchassem, e a mulher então era culpada e estava amaldiçoada para sempre se não fosse lapidada antes, entendeu? Esse era o tal do negócio. E diz o evangelho, tem um evangelho apócrifo, acho que é o de Tadeu não, o de Tiago, um apócrifo de Tiago, que diz que Maria foi submetida a esse julgamento, ela tomou a água amarga, né? A modalidade, a pena para o adultério confirmado era a morte, tanto do homem quanto da mulher envolvidos no ato delituoso. Mas o amante. Esse não era ritual e essa água era só para a mulher. No caso, A água era só para a mulher. A mulher não podia ir para a sinagoga e
fazer esse. Para o homem? É. Não. Ela não podia denunciar o marido. Ela O só marido não podia ter caso fora, só não podia ter caso com mulher casada, que aí ele era adúltero. Mas se a mulher fosse solteira, ele poderia ter um caso extraconjugal, porque aquilo não era considerado crime, tá? Então, o que é? Vamos aqui, ó. Aqui são as leis judaicas, muito legal mesmo, principalmente esse último aqui. Então, a modalidade é quando você pegava o adúltero e a adúltera, os dois eram lapidados. E aí eu fiquei até eu vi um vídeo de não tinha nem 1 minuto no Afeganistão, esse ano ou ano passado, houve um caso em que um casal foi achado em adultério e foi levado à lapidação. 2 jovens, né? E eles fazem isso aqui, ó. Isso aqui é um buraco no chão. Isso aqui é o fato real que eu estou citando, tá? É um buraco no chão, aonde eles botam a pessoa condenada. Aqui são as pedras e aqui é a pedra como fica, manchada de sangue para todo lado. E os 2 morreram. Primeiro mataram a mulher, depois mataram o rapaz, né? E isso ainda nessas culturas, né, ainda está em voga, né? Solange, Oi. eles fazem um buraco e botam a pessoa dentro. Bota a pessoa ali dentro. Eu não quis trazer as imagens, porque tem na internet, são chocantes e tudo. Inclusive tem um vídeo da lapidação, tá? É horrível, horrível. E foi por isso que José não quis fazer a denúncia dele. E projetando ele isso, ou seja, sair de fininho, eis que em sonho lhe apareceu, tá aqui, ó, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, o que acontece? José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara e recebeu sua mulher. Olha só, despertando. A gente sonha com alguma coisa, a gente tem uma intuição, a gente levanta e fala assim: será? Sei não. Ainda mais num caso desse. José levantou e foi à casa de Maria e pedir perdão por ele ter duvidado de Maria. Então, uma cena muito bonita no livro Maria de Nazaré, que eles abraçam José e ficam muito gratos, né, por ele aceitar Maria grávida. E aí ele fala: eu é que vim aqui pedir perdão por ser aceito nesta família abençoada, né? Então José fez como o anjo lhe ordenara e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, Jesus, e deu-lhe por nome Jesus. Isso está lá em Mateus. Eu achei muito interessante essa questão de não a conheceu até que deu à luz a Jesus. Portanto, depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram uma vida comum de esposo e esposa. Tanto é que Jesus, por isso que eu ficava assim, gente, aí estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Aí o que para manter esse negócio de virgindade física de Maria a vida inteira, a igreja começou a dizer que José era velho, daí que vem essa questão de José ser velho. José era velho, viúvo e tinha não sei quantos filhos que levou para o casamento com Maria, mas nunca coabitou com Maria. E não é verdade. E isso já foi descoberto, né, pelos arqueólogos e tantos documentos que já foram descobertos, tanto é que Tiago, menor, era irmão de Jesus, não é? Então, Você falou que o casamento era de 12 a 15, né? 12 a 15 anos. Maria casou com 14 anos para 15. Olha. Jesus nasceu, ela tinha 15 anos.
certo? Era isso? Não, gente, não é possível, será? Porque mas isso já no século passado as meninas. Era normal. Era normal. Minha avó casou com 13 anos, fica até 14 hoje. anos, Até hoje. Mas assim, né? Hoje nós temos aqui, quem já faz trabalho aí nessas comunidades sabe disso. As meninas com 12 anos grávidas. É verdade. Bom, então vamos dar sequência aqui. Citações sobre José no Novo Testamento. Nós temos essas citações em Mateus, Lucas e João. Tá? O nome de José, Mateus, aí tá lá, depois vocês vejam, tá ok? Não vamos nos ater a isso, é só para quem quiser ler, né? Aí a gente está vendo lá, ó, a relação dos dois, né? Então vamos continuando aqui. O que vem aí agora? Allan Kardec, né? Questão 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? Aí a resposta tem esta frase aqui. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito ao qual essa missão é entregue. Então, achamos nós que José, será que Deus, será que o Cristo ia programar a encarnação dele, tendo José como tutor, se ele não tivesse essas capacidades e essa elevação? O primeiro outro iria entregar Maria. Ah, não, Maria, que isso? Que virgindade, entendeu? Então a gente vê a grandeza desse espírito, né, nas entrelinhas, né? Deus não confiaria, não escolheria um pai do filho dele se ele não tivesse. Exatamente, né? E todas as imagens mostram o amor, a afetividade, né? Questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? A resposta todo mundo conhece, né? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. E ele vai além. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. E a paternidade de José sobre Jesus envolve os dias que serão para a eternidade, né? Porque não fora ele acolher Maria e a paternar Jesus, nós não teríamos o cristianismo, né, no mundo. Bom, vamos. A missão de Jesus: trazer o Evangelho para a família humana. E a missão de José: formar o alicerce familiar terreno do Cristo. Não é verdade? E aí eu trouxe umas imagens, por exemplo, esse aqui é o edifício mais alto do mundo. Digamos que aqui seja o Evangelho, esse edifício. O alicerce necessário, olha só. E esse alicerce foi dado por José. Esse alicerce do Evangelho. Se não fosse José, esse edifício não seria edificado. Não é verdade? Então vamos adiante. E o material usado por José na edificação do Evangelho? A gente já viu, né? Fé, obediência, justiça, humildade, resignação, simplicidade. E a gente vai vendo aqui, ó, todos esses predicados aqui, né? E aqui é o sonho, é o Gabriel falando com ele imediatamente vai. Aqui é a caminho de Belém, quando ele está cumprindo com a justiça dos homens, que ele tem que se deslocar com Maria, né? E aqui
o nascimento de Jesus. E aqui é quando o anjo retorna a ele e fala assim: José, meu filho, pega Maria, pega a criança e foge para o Egito, porque Herodes está caçando o Messias. José, na mesma hora, isso foi de madrugada. Eu não sei como aquele padre descobriu que isso foi de madrugada. Não foi de madrugada. Ele acha que a gente só sonha de madrugada. Então, José levantou apressadamente, pegou Maria, pegou o menino e aí a gente iria ponderar o quê? Gente, como é que eu vou fazer? E o meu apartamento? E meu cachorro? Meus negócios? Como é que eu vou fechar minha carpintaria? Gente, o Egito é longe, pelo meio do deserto, com uma mulher e um bebê, não é? Porque eles vieram para a sinagoga para apresentar Jesus, não é? Aí eu não vou entrar nos detalhes de Simeão nem nada, porque nosso foco é José. E ele cumpria com tudo, fez a circuncisão, tudo direitinho, conforme manda a lei, né? E aqui, então, nós temos figuras da vida cotidiana de José. Aqui é ele, né, segurando o nosso Senhor. Aqui é ele, gente, eu achei isso lindo. Maria descansando e José acalentando a criança, como quem diz: fica quietinho, mamãe precisa descansar, né? Vida de pai mesmo, de pai, né? E aqui é ele, talvez num outro momento, você vê que lá fora está o céu está escuro, né? Lá fora pela janela, ou se aquilo é um quadro, não sei. José está distraindo Jesus para Maria poder fazer os afazeres dela. Então ele foi um pai verdadeiro, né? Um chefe de família. Aqui é ele ensinando a Jesus o ofício da carpintaria. Aqui duas passagens que mostram José, Maria e numa distração familiar aqui. Jesus brincando, José brincando, Maria, e aqui a mesma coisa. José, Jesus, Maria brincando com as ovelhas. Né? Então era um pai amoroso, um pai justo, um pai bom. E essa que eu achei a mais linda de todas, né? Olha só que espetáculo. Olha o risinho do Cristo. Gente, que coisa mais linda. Então, era esse amor que os unia, não é verdade? Então, vamos adiante. Bom, José foi um vitorioso. E eu trouxe um trecho aqui de um outro livro de Emmanuel, chamado Harmonização. Esse capítulo chama-se Vitória. E Emmanuel fala assim: a campanha da vitória do bem empolga os corações. Importa recordar, porém, que o V simbólico reclama companheiros que lhe organizem a afetividade desejável. Vitória é a coroa da luta e nunca surgirá sem o V de visão, vigilância, valor e vontade. E José foi um vitorioso. A visão relaciona a previdência, autocrítica, conhecimento real das situações. A vigilância enfecha reflexão, resistência e preparação. Vimos lá que José era um espírito preparado há muito tempo, não é verdade? O valor constitui coragem. Haja coragem para você, primeiro para ele intentar pegar toda a deserção para si. E depois ele obedecer ao anjo, tomar Maria e seguir todos os passos que foram indicados pela espiritualidade a ele, né? Onde é que eu estou? Aqui. A vigilância
preparação, já falei isso, né? Enfeite a reflexão, resistência e preparação. O valor constitui coragem, renúncia e caráter. Caráter. A vontade representa determinação, disciplina e o poder mental. Então a gente está vendo aí todas as atribuições desse espírito, José da Galileia, né? O pai de Jesus. E a gente volta a se perguntar, como Emmanuel disse, já pensaste no cristianismo sem José? Então a gente não estaria aqui hoje preparando o Natal, a gente não estaria aqui hoje ouvindo falar do Evangelho, não é? Se José não tivesse sido aquele alicerce para aquele edifício mais alto do mundo. E a gente vê que o alicerce, ele tem uma característica. Você não vê. Você passa, tem aquele buracão, e aí começa a fundação, aí começa a fortificar para subir o prédio, e ele fica sem ser visto. Ele fica lá no silêncio, no anonimato, sustentando o prédio. E a gente só, ai que beleza, olha que prédio lindo. A gente nunca pensa na fundação daquele prédio, né? E ele com Jesus em casa, né? Jesus sendo a luz do mundo e ele tendo todas aquelas oportunidades de ver Jesus curando, desde pequenininho, desde o berço, Jesus curava, né? O próprio Nicodemos, quando ele foi dar uma opinião sobre ser Jesus ou não o Filho de Deus, o Messias, ele disse, eu tenho certeza, porque quando ele foi fazer a circuncisão, ele colocou Jesus no colo, e ele tinha uma doença aqui no peito, de pele, que ninguém conseguia sarar. Quando ele foi dar o testemunho, ele abriu a túnica, estava são. Então ele falou, essa criança é verdadeiramente o Messias que haveria de vir, né? E assim, era hora, eu lembro muito também de João o Batista. Eu acho lindo quando João chega e fala assim, convém que eu diminua para que ele cresça. Então Jesus sabia apontar a cada um. Olha, estou toda arrepiada. Jesus sabia apontar a cada um. Jesus apontou para, no nosso caso, Jesus apontou para Inácio. Vai em frente, pega eles que vai valer a pena. Nós é que temos que nos escolher, não é verdade? E então, ele passou, conforme a gente vai ver, na página que eu trouxe de Emmanuel, que é essa página aí, a gente vai ver exatamente o valor desse silêncio, o silêncio divino de José, porque quem tinha que falar era Jesus. Ele não veio para falar. Por isso, muito pouca coisa se sabe de José, como muito pouca coisa tem de Inácio de Antioquia no Novo Testamento. Não é? Inácio, na sua convivência com João, com Maria, ele aprendeu essa questão do silêncio divino. E João, né? João falava, Yara gosta muito de citar isso, né? Vai e prega o Evangelho, né? Se for preciso, você fala. Se não for preciso, só age. Age em nome de Jesus. Foi o que José fez a vida inteira, né? E a gente tem a figura de José no Novo Testamento só até o período dos 12 anos, quando Jesus está no templo e eles retornam para resgatar Jesus, pensando que ele estivesse junto na caravana e ele não estava, não é?
E daí para frente, acabou, ninguém fala mais na figura de José. Não se sabe nem quando ele desencarnou. E acha-se, dentro da Igreja Católica, se acha que José não assistiu a Crucificação. Não assistiu. Não, ele deve ter desencarnado antes de Jesus vir as falas dele, antes do messianato em si, dos 3 anos de pregação de Jesus, porque ele não teria condição, de tanto que ele o amava, de assistir aquilo. Tanto é que lá no templo estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Não estão tua mãe, teu pai e teus irmãos, não é? Então ele desencarnou, né? E a gente há de ver que se ele tinha uns 30 anos, né, o período de vida, né, de um trabalhador e tudo mais não era tão longo assim, né? E então eu quis trazer para vocês essa figura de José, embora seja assim uma conversa muito simples, se a gente for internalizando essas informações, a gente vai se repletando tanto da figura de José que eu agora me vejo outra. Desse estudo que eu busquei para frente, eu me vejo assim uma grande admiradora de José, sabe? Que eu não tinha assim, passava. São José, pai de Jesus, não sei o quê. Mas quando a gente estudou o livro de Maria, a gente ainda comentava até isso. A gente comentava, Yara São Zoca de São José. Porque não, José não tinha o valor de Maria. Se comparasse os dois valores, que é coisa que a gente não pode nem comparar, né? Mas tem comentários, ele não tinha o alcance, vamos dizer assim, que Maria teria. Mas ele tinha que ser de Deus, não ia escolher. Exatamente. O Papa, José é o protetor da igreja. Ele foi escolhido, entendeu? O pai da Igreja Católica. Ah, é? Todo dia tem uma... Como é que eles chamam? Na igreja que faz todo dia, né? Fileiro, né? Homilia. Homilia. É em homenagem a São José. Né? Aquela igreja, uma das canais, né, católicos, né, que eu às vezes assisto, todo dia ele tem... esqueci o termo agora. Depois eu vou lembrar. Que ele faz para José, porque aí o Papa fala, porque ele é considerado o pai da Igreja Católica. Ele foi considerado pelo Papa Novo o pai da Igreja Católica. São José. É isso, São José. E a igreja também fala que ele é o protetor das famílias. Por causa das E famílias. é por causa da Sagrada Família, né? É o exemplo que ele deu de família no fato dele ensinar, inclusive Jesus, né? Que ele deu aquela ideia da família, da união da família. É isso mesmo. E aí eu convido vocês a pesquisarem sobre José, porque por mais que a gente apreenda alguma coisa, não dá para a gente falar. Primeiro que a gente não tem o brilhantismo que os textos têm, que a nossa própria compreensão tem, as palavras não transmitem. Então, gente, é uma pesquisa maravilhosa, a pesquisa sobre José. Ele fez estudo aqui, lembra? Lembro, ele cantou até o final, né? São José que ele cantou. E então, para encerrar, pela primeira vez eu vou encerrar na hora, né, Yara? José da Galileia. Esse texto, como eu falei, está lá no livro de Emmanuel, né? E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Mateus capítulo 1, verso 20. E ele desenvolve assim: em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. Então a gente vê as figuras masculinas, a gente se pega nos apóstolos, isso e aquilo, e a gente vê, Pedro negou, né? Tomé quis tocar, essas coisas todas, né? A precariedade, não é verdade? É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos
daqueles que também circundavam o Senhor Jesus com seu ódio, com a sua inveja, isso e aquilo, e os que eram curados e não voltavam, aquela coisa toda, de ouvintes indiferentes, quem sabe um de nós aqui, né? Ouvinte indiferente, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Ele nunca foi a público dizer, eu sou o pai do Messias. Aí, ó, meu filho. Quando hoje a gente vê na internet uma criança um pouco mais inteligente do que as outras, os pais levando para a televisão, fazendo propaganda, no Instagram, né? Bom, enfim. Não obstante, contemplas a sedução, contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores. Nunca abandonou a sua carpintaria. Ele contemplava aquela sedução toda que Jesus tinha sobre os outros. E ele lá trabalhando no sustento da família. Porque ele sustentava a família com o trabalho. E tinha os deveres dele na sinagoga também, não é verdade? O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Assim encerra Emmanuel a sua página do livro Levantar e Seguir, né? E a gente volta para terminar as nossas meditações. Já pensaste no cristianismo sem José? Né? Que a gente possa render sempre que semana que vem já inicia, né? Talvez o mês de dezembro. E então que a gente pode, eu quis trazer como primeira figura do Evangelho José, né? Para a gente prestar uma gratidão a esse espírito que soube aceitar a sua missão, soube lutar contra ele mesmo. E, aliás, ele não lutou contra a vaidade, o egoísmo, nada disso. Naquele momento, ele veio, no momento em que Maria se mostra grávida, ele queria para si a punição, livrando Maria, né? E então eu achei muito lindo e espero que todo mundo fique assim, com curiosidade de ouvir falar de José. Eu acho que isso é tão sério, mas tão sério. A gente está estudando, né, o Caminho da Luz, e tantos personagens, independente do seu grau de espiritualização, que foram passando ao largo, né, da história, sem sequer serem citados, né? E isso é uma coisa que a gente observa, né?